Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a aula Equação da Reta. Então, a gente vai começar com a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta tem esta forma: y igual m vezes x mais n, onde o m é o coeficiente angular, é o número que está com o x, e o n é o coeficiente linear. Então, ele corta o eixo y. Para a gente calcular o m, o coeficiente angular, a gente usa esta fórmula, tangente de alfa. Mas, o que tem a ver a tangente? O que tem a ver esse alfa? Que ângulo é esse? Quando a gente tem um triângulo retângulo, então aqui ó, eu tenho a reta AB, que forma um triângulo retângulo. O ângulo de inclinação da reta é este daqui, ó. Este é o ângulo alfa, certo? Então, aqui, estou fazendo direitinho. Esse daqui é o ângulo alfa, certo? Deste triângulo retângulo aqui, ó. A gente tem segmento e este segmento, ok? Aqui, a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. A tangente nada mais é de que cateto oposto dividido por cateto adjacente. Por isso que a gente vai usar a tangente. Quem vai ser o meu cateto oposto? O meu cateto oposto é a diferença dos y. Do y2 menos o y1. Quem é o cateto adjacente? O x2 menos o x1. Então, a gente vai ter, o que a gente tem? Então, vamos lá. O m é igual tangente do ângulo, que nada mais é cateto oposto, que é a diferença entre os y dividido pelo cateto adjacente, que é a diferença entre os x, certo? Então, a gente tem aqui o m é igual a isso daqui. Como que eu posso estar escrevendo? Então, se isso daqui, se essa tangente é igual ao meu m, se eu pegar essa parte aqui, ó, e passar junto com m, o que é que a gente vai ter? Eu vou ter o y2 menos y1 igual o m, que multiplica o x2 menos x1. Então, é isso que a gente vai estar usando para encontrar a equação reduzida da reta, ok? Vamos para o exemplo. Determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, 5 e 2 e B, menos 1 e 8. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o m, tá? O coeficiente angular. Então, o m é o quê? A tangente, que vai ser o cateto oposto, que é a diferença entre os y, dividido pelos valores do x, que é o cateto adjacente. Então, eu tenho que decidir quem é o x1, quem é o x2. Então, aqui eu vou chamar de x1 e y1, tá? Eu não posso chamar esse 1 e esse 2, os dois são 1. E aqui, o x2, y2, tá? Então, o y2, no caso aqui, eu chamei de 8, menos o y1, que é 2, dividido, x2 eu chamei menos 1, menos o x1, que é 5. 8 menos 2, 6. Menos 5, menos 1, menos 5, menos 6. Então, aqui a gente tem mais com menos, menos. 6 dividido por 6 dá 1.
Então, o nosso coeficiente angular é menos 1. Agora, a gente vai para a outra parte. Então, a outra parte, eu preciso escolher um dos dois pontos. Então, eu vou escolher o ponto A. 5, 2. Posso escolher qualquer um dos dois. E vou usar esta equação aqui, ó. Então, vamos lá. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Quem é esse y0, x0? Quem vai ser esse? Nesse caso aqui, a gente só substitui o y0 e o x0. Por quem? Por 5 e por 2, tá? Então, a gente copia o y menos. Quem é o y0? O y0 vai ser o 2, porque eu escolhi o ponto A. No lugar do m, eu vou pôr o menos 1. Aí, eu copio o x menos o x0 é o 5, porque eu escolhi o ponto A. Então, y menos 2 igual. Aqui, eu tenho que fazer a distributiva. Menos 1 vezes o x, menos 1 vezes menos 5. Então, menos 1 vezes o x, menos 1x. Menos 1 vezes menos 5, mais 5. O y vai ser igual. Vou passar agora o 2 para o outro lado. Menos 1x, mais 5, mais 2. Então, o y vai ser igual a menos 1x, mais 7. Ou, simplesmente, eu posso escrever y igual a menos x mais 7. Então, esta é a equação reduzida da reta que passa o ponto A e ponto B. Aí, alguém pode falar assim, ah, professora, mas se eu tivesse escolhido outro ponto, se eu tivesse escolhido o ponto B? Então, vamos lá, se fosse o ponto B. Não precisa fazer os dois, mas eu vou fazer para mostrar que vai dar a mesma coisa. Então, aqui eu ponho a fórmula. Então, vamos lá. Copio o y menos o y0 vai ser o 8. Então, vou colocar o 8 aqui. Igual m, copio o x. No lugar do x0, eu vou pôr o menos 1. Só um detalhe aqui que o menos 1... O menos 1 tem o sinal de menos. Então, eu não posso ter dois sinais juntos, tá? Então, eu preciso pôr um parênteses aqui, depois fecho. Então, y menos 8 igual... acabei esquecendo de substituir aqui, ó. O m eu substituo por menos 1, que multiplica x, menos, com menos, mais. Então, vai ficar mais 1. Então, y menos 8 igual. De novo, nós vamos fazer a distributiva. Opa, ia fazendo errado. A distributiva aqui. Então, este menos 1 multiplica o x, este menos 1 multiplica o 1. Então, menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Passando o menos 8 para o lado de lá, menos 1x, menos 1, menos 8 vai ficar mais 8. O y é igual a menos 1x, menos 1 mais 8, mais 7. Que podemos escrever da seguinte forma. Menos x... Então, a gente pode escrever menos o x mais 7. Observe que deu a mesma coisa. Vamos para mais um exemplo.
tá? Determina a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, menos 1, menos 2, e B, 5 e 2. No outro exemplo, eu chamei o A de x1 e y1 e o B de x2 e y2, mas eu não preciso obedecer sempre a mesma ordem. Eu posso simplesmente chamar, se eu quiser, vou chamar aqui esse de x2 e y2, não tem problema. E aqui o B eu posso chamar de x1 e y1. O que importa? 2, 2. Um ponto vai ser o 2, um ponto vai ser o 1. Um ponto vai ser 1, outro ponto vai ser... Então, eu não posso no mesmo ponto ter, por exemplo, em um ponto eu ter o x1 e y2. Não, os dois tem que ser a mesma coisa, tá? Então, vou apagar aqui. Então, vamos para a nossa conta. Então, a conta é, a gente vai pegar, primeiro a gente vai fazer o M. O M é a diferença dos Y dividido pela diferença dos X. Então, aqui eu chamei o Y2, o menos 2. Então, eu vou escrever menos 2. Y1 é o menos, é o 5. Dividido, 5 não, opa. É o 2. É o Y. Embaixo, X. Então, X2 é o menos 1, menos o X1 é o 5. Igual, menos 2, menos 4. Dividido, menos 1, menos 5, menos 6. Aqui dá pra gente dividir por 2. Menos com menos mais. Dividido por 2, a gente tem 2 terços. Este daqui é o nosso coeficiente angular, é o M. Fazendo agora a outra parte. Y menos y0 igual M que multiplica x menos x0. Então, y menos, a mesma coisa, eu vou escolher um ponto. Qual ponto? Vou escolher o A aqui de novo. Menos 2. Então, o y0 aqui vai ser o menos 2. Reparem que tem dois sinais. O M é 2 terços. O primeiro x eu copio e no lugar do x0 eu vou pôr o menos 1. Então, fazendo aqui primeiro a regrinha de sinais, menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 2 igual 2 terços, que multiplica x, a mesma coisa aqui, menos com menos, mais. Então, mais 1. Fazendo a distributiva, então, a gente vai fazer o 2 terços vezes o x, 2 terços vezes o mais 1. 2 terços vezes o x, 2 terços de x. 2 terços vezes 1, 2 terços. Colocando, continuar aqui. Vou colocar o 2 para o outro lado. Y, esse 2 aqui, ó. Vou pôr para o outro lado. Y igual 2 terços de x mais 2 terços. Como era mais 2, vai ficar menos 2. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar esses dois valores aqui, ó. Então, vamos lá. Y igual 2 terços de x. Por enquanto, eu vou copiar este sinal aqui e este sinal aqui. Vou fazer o MMC, que é o próprio 3. 3 divide por 3, 1 vezes 2,
2. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. Então, y igual 2 terços de x. Aí, a gente tem mais 2 menos 6. Vamos ter menos 4 terços. Esta daqui é a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A, 1, menos 1 e menos 2, e pelo ponto B, 5 e 2. Então, a forma que eu apresentei anteriormente é a equação reduzida da reta. Agora, eu vou passar para vocês a equação geral da reta. Como que é a equação geral da reta? A equação geral da reta, a gente tem um número com x, um número com y, o termo dependente, todos de um lado só. A gente põe tudo para um lado, certo? E iguala a zero. Então, é isso que a gente vai estar fazendo nos exercícios que vem abaixo. Então, para escrever da forma aqui, ó, a equação desta reta aqui, então eu vou colocar o x e o 4 para o primeiro membro. Então, vou colocar na ordem que aparece aqui, ó. Então, menos 3x, vai mudar de lado, vai ficar positivo. 3x, depois o termo do y, que não muda o sinal. O 4 mudou de lado, vai mudar o sinal. Menos 4 igual a zero. Pronto. Essa daqui é a equação geral da reta, representada por essa expressão. Neste caso aqui, sempre que aparecer uma fração, o que a gente pode estar fazendo? Então, aparecer uma fração, a gente pega e vai fazer o MMC de tudo. Então, a gente vai fatorar aqui tudo, vai fazer o MMC de tudo. Então, eu vou pegar o 5, só aparece ele, então o MMC de 5 e 1 é o próprio 5. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1, 5 vezes y, 5y. 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2. 2x. Menos 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Feito isso, a gente cancela aqui e tem a seguinte expressão. Menos 2x, porque eu passei para o outro lado, tá? Mais 5y, mais 5, igual a zero. Então, esta é a equação geral desta reta. No próximo exemplo aqui, a gente tem o 2 e tem o 5. Então, fazendo o MMC de 2 e 5, a gente tem o 10. 10 dividido por 2, 5, vezes x, 5x. Deixa eu arrumar esse 5. Então, vai ficar 5x. 10 dividido por 5, 2 vezes y, 2y. 10 dividido por 1, 10 vezes 1, 10. Então, a gente tira aqui. E o que a gente tem? 5x mais 2y menos 10 igual a zero. Certo? Neste daqui, só tem o x e o 4. Então, se não tem o y, então eu tenho o x, não tenho o y, eu vou colocar 0y. E o 4 mudou de lado, vai ficar negativo. Então, x mais 0y menos 4 igual a zero. Aí, quando não tem o x? Quando não tem o x, 0x mais y mais 1, porque mudou de lado. Então, ó, todos que estão do lado de cá, ó, do lado direito da igualdade, vai para o lado esquerdo, vai para o primeiro membro e inverte a operação. Beleza?
Temos aqui as duas retas, a representação das duas retas que a gente fez no exemplo 1 e 2. Então, vou escrever ela na forma geral, tá? A equação geral da reta. Então, o que que a gente faz? Eu vou pegar o x, menos x e o 7 e passar para o primeiro membro. Eu vou colocar na ordem. Então, primeiro o x, ele é negativo, fica positivo. Depois o y, que é positivo. E depois o 7, que vai ficar negativo, igual a zero. Só isso. Essa é a equação geral desta reta. No outro exemplo, então, eu vou pegar esses dois aqui e passar junto lá com y. Só que como tem fração, então eu vou primeiro fazer aqui o MMC, que é o próprio 3, e aí a gente faz 3 dividido por 1, 3 vezes y, 3y. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2x. 3 dividido por 3, 1 vezes 4, 4. Aí a gente cancela aqui. Quem quiser escrever de novo, pode estar escrevendo, mas pode também estar fazendo direto. Então, eu vou pegar o 2x e o menos 4 e passar para o primeiro membro. Então, vai ficar menos 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Essa daqui é a equação geral desta reta. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de chegar na equação geral da reta, que é usando o determinante. O exercício que a gente tem aqui é o mesmo que eu passei agora há pouco. E aí, a gente chegou. A equação geral da reta foi isso daqui, ó. X mais y menos 7 igual a zero. Certo? Então, a gente vai usar o determinante para chegar nesta equação geral. Então, o que que a gente faz? Eu vou escrever aqui embaixo os valores do A, mais 5, que tá muito estranho. Então, vou colocar os valores do A e embaixo os valores do ponto B. Para resolver uma matriz de ordem 3, para fazer o determinante de uma matriz de ordem 3, então a gente copia a primeira coluna, copia a segunda coluna, certo? E aí, agora a gente vai fazer o determinante. Então, a gente vai multiplicar todas as diagonais principais, tá? Então, vamos lá. X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes menos 1, menos 1y. 1 vezes 5 vezes 8, mais 40. Então, a gente tem 2x menos 1y mais 40. Agora, a gente vai fazer a diagonal secundária. Então, estas daqui são as diagonais secundárias. Então, vamos lá. 1 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 2. X vezes 1 vezes 8, mais 8x. Y vezes 5 vezes 1, mais 5y. Só que o que acontece aqui? Nesse daqui, os sinais, eu tenho que colocar eles invertidos, tá? Então, aqui eu vou colocar, de vez eu colocar menos 2, eu vou pôr mais 2. Mais 8 vai ser menos 8x. Mais 5y vai ser menos 5y, igual a zero, tá? Então, desses aqui, a gente sempre coloca, das diagonais secundárias, coloca os sinais trocados. Aí, eu junto 2x menos 8x, menos 6x, menos 1y, menos 5y, menos 6y. 40 mais 2, mais 42. Aí, a gente pode olhar e falar assim, ah, mas não tá igual.
Então, o 6 e o 42 são múltiplos. Então, eu posso dividir aqui, ó, por menos 6. Dividindo por menos 6, menos com menos mais, 6 dividido por 6 dá 1. 1 positivo. Menos com menos mais, 6 dividido por 6, 1. Y. Mais com menos, menos, 42 dividido por 6, 7. Então, a gente tem, ó, x mais y menos 7 igual a 0. Ok? Então, aqui a gente tem a equação geral da reta. Então, eu vou fazer o exemplo 2 também, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui o menos 1 e o menos 2, o 5 e o 2. Copia a primeira coluna, copia a segunda coluna. Então, multiplicando as diagonais primárias. Então, diagonais primárias, essa e essa. Então, vamos lá. X vezes menos 2 vezes 1, menos 2x. 5 vezes 1 vezes y, mais 5y. 1 vezes menos 1 vezes 2, menos 2. Então, essa daqui são as diagonais principais. Mais 5y, menos 2. Agora, as diagonais secundárias. Então, aqui são essas e essas. Então, vamos lá. 5 vezes menos 2 vezes 1, menos 10. 2 vezes 1 vezes x, mais 2x. 1 vezes menos 1 vezes y, menos y. Então, aqui a gente troca, vai ficar mais 10, menos 2x, mais y, igual a 0. Então, menos 2x com menos 2x, menos 4x. Mais 5y, mais y, mais 6y. Menos 2, mais 10, mais 8. Ah, também não é igual, mas aqui nesse caso, a gente dividido por 2 vai ficar menos 2x, mais 3y, mais 4 é igual a 0. Certo, pessoal? E é isso por hoje, tá? Gostado e valeu, pessoal. Até a próxima.